Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, aí para quem for assistir essa live em outro horário. Eu sou a Adriana Macedo, estou aqui hoje pelo canal do Projeto Despertar, aí em comemoração à Semana da Enfermagem. E vai ser um dia assim, de palestras, de eventos, tudo voltado aí para esse dia incrível, né? Que é um dia que nós escolhemos aí para homenagear a enfermagem do Hospital São Paulo. Mais uma vez, agradeço aí o convite da diretoria de enfermagem do hospital. Hoje nós vamos falar com a enfermeira Josileide. Daqui a pouquinho ela já vai entrar aqui na live. Vamos falar aí sobre saúde mental. Bem-vinda, Val. Val tá entrando aqui na live. E eu já fiz uma live agora há pouco, né? Que na verdade era só uma abertura aí sobre a reconexão com a nossa essência. E agora nós vamos falar sobre saúde mental, que é um tema ainda que é um grande desafio aí para os profissionais de enfermagem, mas que tudo isso também, né, acaba sendo consequência dessa falta de reconexão com a nossa essência. Porque dentro da medicina tradicional chinesa, até mesmo da medicina indiana, de outras culturas, a doença, ela começa, né, num plano mais sutil, não só no físico, que é diferente aqui da nossa medicina, né, que já trata mais o físico. Então, por isso que é importante a gente olhar para nossas emoções. Bem-vinda, Érica, bem-vinda, Beth, bem-vinda aí, pessoal. A Jo já chegou, bem-vinda, Jo, a nossa convidada de hoje, né, que vai falar. Bom, antes dela entrar aqui, eu já vou fazer até uma apresentação dela, né, porque é um currículo assim, extenso, enfim, vamos lá. Então, a Josileide, né, que eu vou falar com ela hoje, a Josileide Aparecida Bezerra, ela é enfermeira, especialista aí em unidade de terapia intensiva, também é docente aí na unidade de terapia intensiva, tem MBA em gestão e CCIH, experiência na assistência intensiva, autora de livros publicados aí para a saúde, né, palestrante. Ela também é ex-conselheira titular do CUREM-SP, gestão 2018-2020, supervisora de atendimento em saúde mental, enfermagem solidária CUFEI, nossa, bastante coisa, hein, João? Coordenadora de enfermagem, programa voluntário de saúde da Subprefeitura de São Mateus, voluntária da saúde, gestão de pessoas, organizadora também de congressos online e presencial na área da saúde. E ela também é avaliadora de trabalhos científicos. Então, hoje o nosso papo vai ser com a Josileide Bezerra. Então, ela já entrou aqui na live. Se ela quiser me mandar aí o convite, só mandar, tá, Jô? Que eu já te aceito. Sei que a saúde mental é um tema, assim, muito amplo mesmo, né? Sei que em uma hora vai ser pouco, assim, pra gente abordar tudo isso. Mas o intuito aqui é pontuar mesmo, né? Algumas questões e mostrar aí caminhos para os profissionais. E eu vejo um caminho, esse caminho das práticas integrativas, esse caminho da reconexão com o nosso ser, e esse caminho nos ajuda a ter uma compreensão maior sobre nós e sobre o todo. Então, acho que isso é... Esperar aqui que ela me convite. Bom, então... ela já mandou aqui. É isso, esse vai ser o bate-papo. E vocês que estão aí nos assistindo também poderão participar, fazer perguntas, porque hoje vai ser o intuito aí da nossa live. Bem-vinda, Vivi. Deixa eu ver aqui a Ju. Acho que... ela mandou novamente aqui o convite. Vamos lá. Então, hoje vai ser sobre saúde mental, né? E a Ju, aqui, pelo currículo, tem uma grande experiência aí sobre esse tema. Oi, Dri. Bem-vinda, Josi! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo! É uma honra, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, a gente poder bater esse papo nessa manhã, falando de saúde mental, né? Trazer aí um pouco de esclarecimento para os profissionais, para as pessoas que vão assistir, o que tem sido feito aí pelos profissionais na saúde mental. Ai, que ótimo. Bom, eu fiz aqui uma breve apresentação aí sobre você,
Mas eu não sei se faltou aí alguma coisa, se você quiser complementar, então já abro espaço para você se apresentar e já entrar mesmo no tema, né, da saúde mental. O que está sendo feito hoje, assim, no âmbito mais amplo aí, para os profissionais de enfermagem? Como que funciona isso? Porque tem muita gente aí com dúvida e tenho certeza que vai poder ajudar aí os seus esclarecimentos. Bom, eu sou autora, né, de livros em saúde mental para os profissionais da enfermagem. Eu comecei, a escrever esse livro, através do meu TCC, né, como enfermeira ainda, eu era, aluna da universidade, e aí era um tema na época, né, não muito tão explorado pelos profissionais, não tinha tanta pesquisa falando sobre a saúde mental dos profissionais. Então, eu quis migrar para esse lado, né, para entender um pouco por quê. Eu Uhum. via ali na sala de aula, no dia a dia, né, os próprios alunos, né, com questões assim de saúde mental muito abalada. É o que acontece, né? Porém, não é tão divulgado. Hoje, a enfermagem, ela é a segunda maior categoria que está adoecida em saúde mental e também que comete suicídio, né? O ranking das profissões, ela está em segundo. Infelizmente, a gente precisa de estar falando sempre nessa questão da saúde mental por conta dessas questões dos profissionais que estão aí adoecidos, né, mentalmente, por conta desse desgaste, dessa correria, assédio moral que acontece, infelizmente, no nosso meio, dentro dessa categoria. E, infelizmente, né, é uma situação que precisa ainda de medidas de políticas públicas importantes, né? Precisa de ações dentro das instituições, muitas orientações sobre como esse profissional ele pode se respaldar diante de uma questão de saúde mental, diante de um assédio moral, que resulta muito, né, na questão da saúde mental desses profissionais. Então, hoje a gente vai bater um papo falando um pouco sobre isso. Ah, que legal. Nossa, Joia, assim, se fala, né? É tão triste, né? A gente ter uma profissão que é a profissão para cuidar das pessoas, cuidar da saúde do outro, e a gente vê como que as pessoas estão sofrendo em detrimento do seu autocuidado, né? De não ter uma política ainda muito, né, que olhe para isso. Mas estamos aqui, né, para esclarecer, para mostrar aí às pessoas os caminhos também, e sempre focando nisso, né? Dela também olhar para dentro dela, procurar em um outro meio integrativo. E a gente vai até 10 horas, 10 e pouquinho aí, falar muita coisa. Bom, então, já explica pra gente, né? Aí um pouquinho. Bom, aliando a práticas integrativas, né, que é aí o carro-chefe do projeto Despertar, é muito importante, quando a gente tem essa movimentação institucional em favor do profissional, que ele tem essa vertente de poder mostrar a expertise também da enfermagem, né, Adriana? Não só na assistência do cuidado ali integral, do curativo, do banho, né, da assistência com o paciente, mas também do cuidado também emocional. E a enfermagem, ela tem se mostrado, assim, a liderança, né, reconhecida nessa questão das práticas integrativas. Então, ela tem sido autônoma desse cuidado. Então, a gente fala muito do cuidado humanizado do paciente, do cuidado humanizado falando, né, da instituição, mas do cuidador, do profissional em si que cuida, é muito difícil a gente ver práticas e orientações para que esse profissional ele seja agregado nesse sentido, né? Ele seja acolhido nesse sentido. Então é muito fácil você notificar um profissional, você advertir ele porque ele está faltando muito, porque ele está entregando muito atestado, né? Ao invés de Uhum. saber qual é o foco principal que está acontecendo na vida desse colaborador. Então, hoje, a mentalidade ela precisa institucional mudar para essa visão de olhar o cuidador, de ter um olhar para o profissional da área da enfermagem, porque o profissional da área da enfermagem ele precisa ser cuidado também, ele precisa também desse tempo, né, de entendimento, ele precisa desse acolhimento. Hoje, quando a gente recebe denúncias, né, ou pessoas procuram a gente para falar referente à questão da saúde mental, aí a gente pergunta, nossa instituição tem alguma ala,
né, ou algum projeto de cuidar dos profissionais? E a resposta, infelizmente, é não. Né? Ah, mas tem psicólogo, mas eu não me sinto à vontade, porque se eu falar realmente o que eu estou passando, eu tenho certeza que o psicólogo vai notificar o RH e eu posso sofrer uma sanção disciplinar. Então, essa base da quebra da confiança, ela é muito ruim, né? Você precisa ter um lugar onde você está, né, lotado, ou exercendo a sua profissão, porém de confiança, de você poder externar o que está acontecendo, o que está te afetando emocionalmente, porque a gente lida com a vida, com o nascer e com o morrer. Então, é de se esperar que esse profissional ele tenha o seu emocional, né, abalado em certas situações, porque a gente não consegue, né, Dri, ser uma pessoa no ambiente de trabalho, uma pessoa fora do ambiente. A gente acaba levando, e são muitas emoções, então muitas das vezes a gente está vendo ali um paciente que a gente está torcendo para que seja recuperado, que vai para casa, e infelizmente venha a falecer, e isso daí, no dia a dia, você acaba se envolvendo. Não tem como, somos seres humanos, somos únicos. Então não tem como a gente se separar ali, né? Eu não vou envolver o sentimento, porque tudo que a gente faz, a gente envolve o sentimento, né? E na enfermagem não é diferente. Porém, precisamos de medidas, de políticas públicas para a proteção desses profissionais diante da assistência. E o que é mais triste, assim, que eu vejo, Jo, é que às vezes, como você falou, a pessoa não tá bem, ela começa a dar atestado, começa a ter um outro comportamento, e isso às vezes vem até com uma punição. Fala, fulano, tá faltando demais, atestado, fazer isso, fazer aquilo. E às vezes já é um sinal que ela tá dando, né? Acho que ela tá com uma dificuldade, e às vezes vai trabalhar. Eu presencio muito, né? Tanto que o projeto, ele surge dessa necessidade. Eu fiz o reiki, me vi assim tão bem com o reiki, tão harmonizada, que eu ia dar meu plantão, me sentia tão leve. E aí vindo aquelas pessoas ali angustiadas, com ideias muitas vezes até suicidas, de falar, olha, minha vida não tem sentido, eu vou vir trabalhar, vou me jogar do 15º andar. Isso era uma conversa normal, como eu estou conversando com você. Da pessoa falar, olha, não tem, eu estou cheia de dívida, problemas emocionais, afetivos. E então ela não via uma saída. Então ela, mesmo assim, trabalhando. Mesmo assim, às vezes passando no psiquiatra, tomando remédio, passando no psicólogo, e com essa ideia de chegar, tá dando assistência ali para o paciente, fala assim, vou pegar uma insulina e vou injetar na minha veia. Então, isso para mim foi um cúmulo. Eu falei, não, o que eu posso fazer para melhorar isso? Vou compartilhar esse reiki, nem que eu venha uma vez por mês na minha folga. Então, surge disso, né? Desse profissional não ter esse acolhimento. É agressivo com o paciente, com o acompanhante, mas por quê? Será que ele não está em algum distúrbio? E quem olha para ele? Porque a gente olha para o paciente está agressivo, está agitado, doutor, chama o médico, chama o psiquiatra, chama o psicólogo, e o funcionário, né? E aí, amiga, o que a gente faz nessa situação? Bom, inicialmente, né, a gente precisa ter uma instituição que realmente visa essa proteção, que infelizmente ainda é muito escasso. Que bom que o Hospital São Paulo tem essa visão, né, que a Unifesp ela tem esse cuidado com os profissionais. Imagina aqueles que não têm. Então, qual é o maior medo desses profissionais? Quando eles começam a ter essa percepção, é de ser mandado embora, é de perder o seu local de emprego, é de ser remanejado para um setor a qual ele não tem habilidade, porque ele foi afastado, então ele precisa voltar por conta de processo trabalhista, essas coisas, e aí eles é lotado num setor a qual esse profissional ele não tem muita habilidade, ele não é feliz ali. Então, as instituições elas precisam começar a ter esse olhar de acolhimento para esses profissionais. Então, quando eu tenho esse olhar de acolhimento, eu tenho um funcionário menos faltante, eu tenho um funcionário que não entrega tanto atestado. Eu preciso também fazer o inverso, né? A gente fala muito de falar dos profissionais de quem está na base, quem está ali prestando assistência, mas eu preciso também começar a cuidar de quem está acima. Então, eu tenho que começar a cuidar de cima para baixo, porque a ordem, ela não vem de cima para baixo, né? Quando a gente está diante da assistência, numa instituição. Então, eu preciso ver quem é essa minha liderança também. Né? Eu preciso entender qual é o perfil do caráter profissional dessa minha liderança. É uma liderança acolhedora ou assediadora?
né? É uma liderança que cuida ou é uma liderança que me adoece? E quem é essa liderança que adoece? É aquela chefia que muitas das vezes só remaneja aquele funcionário por questão de pessoalidade, né? Muitas das vezes, ao invés de acolher e entender o que está acontecendo, usa de chacota da situação do funcionário. Ah, mas você só falta, você tem que rodar mesmo. Então, são situações que nós escutamos, né, no Enfermagem Solidária, que é um projeto do COFEM, né, de atendimento aos profissionais de enfermagem aí no Brasil inteiro. Né? Iniciamos na pandemia esse projeto pelo COFEM. Eu tive a oportunidade de estar voluntariando lá de atendimento. Então, eu iniciei como atendente, depois eu passei como supervisora de atendimento. Foi muito bacana, foi uma experiência exitosa para a minha vida, né? A confiança, né, do projeto em poder estar ali agregando valores, trazendo esse conhecimento. Então, nós ouvimos muito esses relatos de assédio moral, né, de sobrecarga de trabalho, isso no tempo da pandemia. Mas só que quando a gente fala isso, né, as pessoas falam, ah, mas foi por conta da pandemia, aquela loucura. Não, a enfermagem, ela vem sofrendo essas situações há muito tempo. Né? Porém, é uma luta que a gente precisa estar falando, mostrando, evidenciando, para que as pessoas entendam esse lado da área da saúde, dos profissionais, da assistência de enfermagem, para que elas tenham conhecimento desse lado que a sociedade não conhece. Porque a sociedade, antes da pandemia, né, achava assim, a enfermagem faz o que o médico manda, né? É serviçal, a enfermagem só dá banho, troca curativo, né? Só troca fralda. Mas não, eles conheceram um outro lado de uma enfermagem de conhecimento científico, uma enfermagem de liderança, uma enfermagem que é autônoma, né, do seu exercício profissional. Então, isso tudo é muito importante. E nesses relatos dos atendimentos de enfermagem solidária, a gente viu muitas essas questões, né? Falta de EPI, o profissional que tinha que comprar EPI, porque não tinha, a instituição não estava fornecendo. Muitas das vezes o profissional não tinha local de descanso, porque não podia voltar para casa, tinha que trocar turno, não podia levar colchonete, cobertores, não tinha uma alimentação adequada. A gente recebia denúncias que muitas das vezes o local que esses profissionais tinham de descanso eram trancados para que não houvesse aglomeração. Então, olha só os absurdos que ocorreram durante esse tempo na pandemia, né? Para esses profissionais que estavam na linha de frente, exercendo ali a sua função, deixando de viver a sua vida pessoal, de estar com a sua família, para atender uma população a qual a gente nem sabia direito o que era ainda, né, esse fator pandêmico que a gente enfrentou. Então, são situações que a gente precisa, como profissionais da enfermagem, falar para educar a sociedade, em respeito a esses profissionais que estão na linha de frente. Né? A gente viu aí, durante esse período, né, Adriana, profissionais sendo agredidos no metrô. Nós vimos aí profissionais sendo agredidos, né, na rede social, né, sofrendo violência física até. Então, o que a sociedade quer? Né? Nós estamos prontos para servir. E quem está disposto a também nos servir e nos trazer uma mão, né? Trazer esse cuidado para a enfermagem, esse olhar de respeito, que é o mínimo que os profissionais merecem, né? Que é o mínimo, respeito, dignidade, né, reconhecimento dos direitos. A gente teve aí, né, o projeto de lei 2564 de 2020, né, que passou pela Câmara dos Deputados no Senado, né, foi aprovado. Agora a gente só precisa aí que o presidente, né, tenha consciência de que essa necessidade ela é para agora, é para já, né, esse acontecimento desse piso salarial. Porém, não é só o piso salarial, a gente tem outras demandas também importantes, né? Então, trazer essa necessidade desses profissionais que estão na assistência. Então, tudo isso combina também com a melhoria dessa saúde mental desse profissional, porque se eu tenho um salário bom, se eu tenho um local de descanso digno, se eu tenho um horário de trabalho a qual me permite me qualificar na minha profissão para atender melhor a sociedade,
então tudo melhora, a assistência da saúde melhora. Então, quando eu privo essa situação, eu adoeço esse profissional, porque ele está sobrecarregado lá na assistência. Então, é nesse sentido do olhar também da direção hospitalar, de saber quem realmente é o seu colaborador. Isso é muito importante, né? É o profissional enfermeiro que está ali liderando os auxiliares e técnicos na assistência, de saber qual é a necessidade daquela equipe naquele momento, e lutar por isso, e mostrar que nós somos unidos, que essa união realmente faz a força e com certeza faz toda a diferença. Nossa, você tocou em tantos pontos, né, Josi? E assim, como você falou, as pessoas, quem tá de fora não sabe o que a gente passa, né? Eu venho assim de uma rotina também, às vezes, de 2, 3 empregos, faculdade. E, nossa, como era difícil, dava plantão à noite, aí de manhã já ia para a faculdade. E assim, eu sou grata, porque eu tive chefias, né? Tive um hospital assim com uma estrutura que foi possível, né? Mas se a gente pode melhorar, gente, por que não? E você tocou numa questão dos assédios, né? E às vezes essa pessoa que assedia o outro é uma pessoa também que está doente. A gente vê muitas vezes pessoas só com cargo de chefia, um cargo de chefia, e aí ela entra naquele cargo, mas assim, até mesmo que ela também já foi ferida. A gente não sabe o histórico de cada um, né? Por isso que eu não julgo. Mas, e aí o que faz com o profissional? Ah, você vai para tal lugar, e a pessoa detesta aquele lugar. Ela não tem uma afinidade com aquele lugar, então ela já começa no sofrimento. Ela já começa a sofrer mentalmente, emocionalmente, que ela tem que ir. Eu vejo isso onde eu trabalho, né? Então, às vezes, as pessoas não gostam de determinado setor. Aí a escala tá lá. Tudo bem que às vezes tem que ter um rodízio, mas aquilo parece que é só uma escala. Só que para um profissional, aquilo já gera toda uma bioquímica, já altera. Tem gente que fala assim, ah, meu Deus, eu tô em tal lugar, mas por que eu não... Ah, eu não vou nem vir amanhã. Até faltas, sabe? Então, por que não ter esse olhar mais humanizado? Não é fazer o que as pessoas querem, agradar todo mundo, não. Mas ser um pouco mais... para manter o equilíbrio, até visando mesmo o bem-estar desse profissional. Eu sei porque teve uma colega minha que desenvolveu uma hipertensão, né, em outros lugares aí que eu trabalhei, depressão, tudo isso por conta desse assédio que ocorria. Então, quer dizer, tem uma mão de obra, tem ali um profissional que se formou, que está ali para doar, mas por questões pessoais, também não olhadas, não tratadas, essa pessoa vai por um comportamento e faz também com que o outro, de uma certa forma, adoeça. Gente, é muito louca essa dinâmica, né? Então a gente tem que ter esse olhar mesmo, olhar de humano. Ver um enfermeiro, um técnico, é um ser humano que está ali. E no hospital a gente vê, às vezes a pessoa para tomar um café, aí, nossa, cadê? Não, fulano foi tomar café, ela também merece. Foi ao toalete. É como se a gente fosse máquinas. E eu, no início da minha carreira, era assim, era uma máquina, que às vezes nem parava para tomar água. Não posso, porque o plantão, eu falei, peraí, eu sou a pessoa mais importante nesse plantão. Porque se eu não estiver bem, e aí? Quem vai cuidar de mim depois? Não. Então, eu comecei a trazer essa minha consciência, né? E a gente vê que isso no dia a dia é muito comum. As pessoas se identificam demais e não tem esse respaldo depois, né? Da instituição, das chefias, para dar esse acolhimento, esse suporte. Isso é verdade. E fazendo só um apontamento, quando a gente fala nessa questão de hierarquia, né, a gente sabe que muitas das vezes a sobrecarga, né, de uma liderança, de chefia, de um supervisor, de um coordenador, de um gerente de enfermagem, a demanda dela é muito alta. Mas quando a gente tem também ali uma educação institucional referente a como você cuidar do colaborador, isso também muda. Porque é como você disse, quem também está adoecido, porque a pessoa que assedia, ela também um dia foi assediada. Então, ela também foi adoecida, as pessoas têm resposta de devolver aquilo que as feriram, né? Então, é isso que precisa ser tratado. Né, o autoconhecimento do seu eu, né, o projeto Despertar fala muito sobre isso, né, do autoconhecimento, dessa parte de você cuidar internamente do seu ser. Então, quem você é e o que te feriu? Como que a gente pode tornar essa ferida em cura? Para que você possa responder de uma forma mais acolhedora. Então, é trazer esse entendimento. Hoje, quando a gente fala do enfermeiro em saúde mental, quando a gente conversa, né, com os profissionais que nos procuram, eles falam assim, se fosse um enfermeiro
né, de saúde mental na minha instituição, eu teria mais liberdade de falar, porque ele iria entender o que realmente eu estou passando. Então, olha só a importância do reconhecimento do profissional enfermeiro em saúde mental. Né? É igual muita gente fala, né? A enfermagem de saúde mental só gosta de psiquiatria para cuidar de pessoas que já estão lá no CAPS, em hospitais psiquiátricos, e não. A gente está aqui para ouvir, para dar direcionamento, para entender. E a gente consegue reconhecer essas demandas, porque tem muitas pessoas, infelizmente, que sofrem assédio institucional e não sabem que aquilo é um assédio. Acha que é normal, né? A maneira como que o chefe estava gritando, a exposição que é feita daquele profissional diante dos pacientes no setor. Muitas das vezes, aquela troca de favores, sabe? Ah, faz isso para mim, e aí, se você fizer X coisas, eu te dou YZ, eu te dou uma folga. Então, são situações que os profissionais precisam ser reeducados, né, para que eles precisem se posicionar diante dessa situação. Então, assim, eu preciso ter também uma instituição a qual eu possa fazer esses apontamentos sem sofrer nenhuma sanção. Porque se eu sofro uma sanção mostrando que tem algo de errado acontecendo que precisa ser melhorado, tem alguma coisa errada institucionalmente. Então, quem vai responder por isso? Né? É a instituição? É o profissional? Esse profissional vai ser uma carta marcada para RH, na primeira oportunidade de demissão, eu mando esse profissional embora. Por isso que é o medo das pessoas de denunciarem, por isso que é o medo das pessoas de procurarem os conselhos regionais, de procurarem o sindicato, de procurarem aí uma forma de poder se respaldar dentro da instituição, pelo medo de perder o seu local de trabalho. Então, é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa trazer esse conhecimento, né? De que essas pessoas não podem sofrer penalidade, né? Igual dizem, né? Quem fala a verdade não merece castigo. Né? Tem um ditado popular que diz isso. Então, se você está ali demonstrando que realmente há algo de errado com você ou com a instituição a qual você está lotado, essa instituição precisa ser educada da maneira a qual ela precisa tratar esse profissional. Quem faz isso? As nossas lideranças. Então, os corens daí dos regionais de vocês, o sindicato de vocês, esses apontamentos precisam ser ali respeitados, as pessoas precisam ter uma resposta do que está sendo feito efetivamente, né? É o seu conselho de ética institucional, ele precisa estar ciente do que está acontecendo, por isso que toda instituição, né, preconizada pelo COFEN aí, para que tenha a comissão de ética por conta dessas questões, para poder educar esse profissional, para poder trazer essa melhoria dentro da instituição. Então, se eu tenho uma instituição forte, eu tenho uma comissão de ética forte, que vai ser o resultado do que os meus profissionais na assistência, os meus colaboradores estão tendo ali, seja de positivo ou de negativo, porque nem tudo é tão perfeito, né, Dri? Mas é uma situação que precisa realmente a gente começar a ter medidas de políticas públicas internas e também para a gente poder aí levar essas pautas aí mais adiante, né, para que todo esse sistema de enfermagem seja mudado. Verdade. Então, aí tirar esse olhar da enfermagem de ser mais um número dentro do hospital, de ser aquela categoria que tem o maior número de profissionais, mas é olhar os profissionais de enfermagem como seres humanos, né? Como seres humanos da dignidade, porque assim, eles não pensam o seguinte, porque se você tem uma equipe de enfermagem em equilíbrio, né, que tem ali uma chefia, que tem uma instituição que acolhe esse profissional, com certeza ele vai ter o quê? Pacientes que vão ficar menos tempos internados, vai ter profissionais mais motivados a atuarem, dando o seu melhor. E quando vem essas questões, isso bloqueia o fluxo do profissional. Quantas pessoas que falam bem assim, nossa, eu só vim mesmo bater meu ponto, minha vontade não era nem estar aqui. Ah, não posso nem olhar para a cara daqui. Ah, que não sei o quê. Então, quer dizer, alguém que não vai produzir, alguém que não vai se realizar enquanto profissional, vai atender o paciente de qualquer forma, porque às vezes ele não está... Por quê? Porque ninguém olha para ele. Nossa, como a gente fala assim, nossa, eu tô aqui há 10 anos, tô aqui não sei quanto tempo, e o que fazem? Nada. Ele também tem a obrigação de fazer por ele algumas coisas. Mas a instituição também tem que ter esse olhar, né? Alguém que passou ali 10 anos, 15 anos servindo, doando, e em contrapartida. Então é isso, ter esse olhar mais ampliado de saber se o profissional tiver uma copa digna, um conforto para ele descansar, uma jornada equilibrada, o paciente vai ganhar e o próprio hospital também ganha. Então, todo mundo ganha com isso.
né? Isso é verdade, e é muito importante, né? Mas precisa aí ter uma mudança nesse sentido, né? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente consegue também educar, né? Esses profissionais, essas lideranças, as instituições dessa necessidade. Então, a gente precisa ter mais lives falando sobre isso, com profissionais liderando esses tipos de assunto. Então, porque traz toda essa gama de oportunidades também do profissional ter esse respaldo ético, legal, né? O que eu posso fazer? Ah, quem eu vou procurar? Ah, essa situação eu procuro o sindicato. Ah, essa situação eu procuro o meu conselho regional. Essa situação eu tenho que pedir realmente, né, uma ação trabalhista diante do que está acontecendo. Então, todas essas coisas precisam ser reeducadas e ser formalizadas para as instituições corretas, para que você também tenha um respaldo e também tenha uma resposta rápida, né? Então, tudo isso a gente precisa aí falar mais vezes para os profissionais o que eles podem fazer, onde eles devem buscar esses direcionamentos que são muito importantes. Isso é importante mesmo, Ju, porque às vezes as pessoas estão passando por uma situação, elas também não reconhecem que aquilo é uma assédio, não sabem o que fazer, às vezes não conta para ninguém, vai guardando aquilo, conta assim para a família, né? Porque já não está ali no ambiente, mas aquilo está fazendo mal. E não só para ela, como para a família também, né? Eu já venho assim de uma premissa de que tudo nesse universo é energia, e se você está vibrando numa frequência baixa, de medo, de perseguição, de angústia, de sofrimento, isso vai contaminar todo o teu campo, tua casa, tua família, tua vida. Então, é muito importante que elas saibam a quem recorrer, né? E quando a gente iniciou o projeto lá no hospital, os profissionais, eles tinham medo. Às vezes eles chegavam e não se abria, né? Você não conversava com o terapeuta. Ah, você é do hospital, você não é, não sei o quê. E aí, aos poucos, eles foram ganhando confiança. Então, hoje, as pessoas já me ligam, falam, Adri, a minha vida tá assim, calma, fala com o terapeuta, né? O terapeuta já vai te atender, porque às vezes é colega, né? E ela fala, não, mas eu confio. Aí começa a falar coisas que você trabalhando com ela, você fala, meu Deus, como que ela tá conseguindo acordar de manhã, dar um plantão com tanta coisa? Menina, chega até a apertar o coração às vezes. Às vezes eu tô aqui em casa de folga, o telefone toca, Adri, eu tô dando um plantão, minha vontade é tirar a minha vida. Eu calma, respira, não tira a vida, não. Peraí, a vida é linda para ser vivida. E aí vou, vejo algum terapeuta do projeto que esteja ali disponível para dar pelo menos um atendimento, alguma coisa para essa pessoa, né? Porque, gente, então é isso, né? Então, acho que cada um pode fazer a sua parte, sim, como você falou, trabalhar muito nessa parte da educação, de ensinar as pessoas como elas identificar isso e saber o caminho, porque não adianta só falar mal da instituição, falar mal. Você tem que saber aonde recorrer. Não, eu estou passando por isso, vou em tal lugar. Passando por isso, vou fazer isso, né, Ju? Então, isso eu acho que ainda precisa ser mais divulgado, né? Muito. E um ponto importante que você tocou é esse profissional que muitas das vezes ele demonstra que ele não está bem, ele fala entre linhas, através das suas atitudes, e ele é um potencial suicida, né? Porque é esse profissional que hoje está conversando, está sorrindo, e aí você recebe a notícia que fulano cometeu suicídio. Porque ele já está com aquela estafa mental tão exacerbada que a única vertente que ele vê de resolver essa situação que ele está tendo, que é interna muitas das vezes, né, que ele não consegue externar, é cometendo suicídio. Então, durante a pandemia, nós tivemos índices de suicídio dos profissionais da enfermagem que tiveram medo de levar para os seus familiares a contaminação do Covid-19, por não saberem o que é cometer um suicídio. Então, isso precisa ser também notificado. Né? Se você procura isso no site do Ministério da Saúde, não tem. Né? Você não tem um quantitativo nem das vacinas que foram realizadas. Então, assim, a gente está com falta até de notificações. Isso é muito sério, a gente não tem notificações para poder fazer um estudo científico do que realmente está acontecendo com os profissionais da enfermagem. Porque não é importante para o governo saber isso, mas é importante para a categoria. Então, a gente precisa mobilizar as lideranças, né, dos conselhos, dos sindicatos, das associações, para poder levantar esse número, para saber o que está realmente acontecendo com os profissionais. Então, a gente precisa começar a movimentar essa bandeira para mostrar aqui, olha o porquê que a gente precisa do piso salarial. Olha por que a gente precisa de um descanso digno.
olha aqui o porquê, com números e estatísticas, do porquê esses profissionais estão adoecendo na linha de frente. Né? Então, a gente precisa começar a trazer esse apontamento e esse entendimento para a sociedade dessa importância desse profissional estar assegurado durante a assistência. Então, esse profissional que muitas das vezes ele está sorrindo, está feliz, está alegre, ele está enfrentando situações a qual ele não consegue externar, e é ele que é o potencial suicida. É igual você falou, ele vai lá, pega um medicamento, e ele vai lá no banheiro, aplica, né? A gente vê muitos casos, isso daí não é nenhuma novidade, infelizmente, no meio da enfermagem, né? Isso daí é muito corriqueiro, infelizmente, né? Mas quando vai notificar, coloca qualquer acontecido, menos que foi suicídio. Então a gente precisa começar a notificar as ocorrências como elas são, porque são dados estatísticos que a gente precisa mostrar também governamentalmente que é um alerta para a saúde e para a sociedade. E a gente não tem. Não tem. Então, a gente precisa começar a trazer esse entendimento, trazer um âmbito de pesquisa científica nesse sentido, para mostrar essa necessidade profissional da enfermagem, né? Que bom seria se toda instituição tivesse uma extensão do projeto Despertar, né? Do profissional poder receber ali, ser ouvido, né? Porque muitas das vezes as pessoas querem ser somente ouvidas, Dri. Elas só querem falar. E ela não encontra quem escutar. Muitas das vezes, igual você falou, meu telefone toca, eu estou em casa, a pessoa fala, porque ela quer externar aquilo que está latente na sua alma, no seu coração, né? Ela está sofrendo com aquilo, ela está se sentindo diminuída como pessoa, como profissional. Muitas das vezes, essa pessoa ela não consegue desabafar em casa, porque a pessoa que está lá em casa também está com problema, e ela não vai ter tempo para ouvir ou não vai saber dar uma resposta, né, a qual a pessoa precisa realmente. Muitas das vezes a gente precisa, sim, de um puxão de orelha, mas muitas das vezes a gente precisa ser acolhido, né? A gente está esquecendo de acolher esse profissional da enfermagem, a gente está esquecendo de ouvir, de saber a necessidade individual de cada um e respeitar essa necessidade individual, né? A gente não... quando fala sobre isso, muitas pessoas, infelizmente, falam, mas isso é privilégio, né? A gente não está falando do privilégio, a gente está falando de uma necessidade do dia a dia desse profissional que está ali cuidando de vidas. E quem está cuidando da vida desse profissional? Né? Então, a saúde mental, ela fala muito sobre isso, né? As práticas integrativas estão aí para mostrar isso. Então, quando a gente fala, né, vamos fazer uma sessão de reiki, maravilhoso, né? A pessoa relaxa, ela consegue anuviar esses pensamentos, né, de que tudo tá ruim, de que nada tem resposta, que a única saída dela é tirar a própria vida, e não é. Viver vai ser sempre a melhor opção, escolher pela vida. A vida, a gente tem os percalços, porém, para tudo, né? Quando a gente passa por essa experiência, seja resiliente, quando a gente fala de resiliência, né? Uma palavra tão bonita, mas o que é você ser resiliente diante dessas situações? É você dar uma chance para falar, não, amanhã vai ser melhor, hoje vai ser melhor, né? E você entregar realmente esse melhor. Se cercar de pessoas que realmente estão nessa vibração, como você disse, é muito importante, né, Dri? Você ter pessoas que vibrem o bem, que estão ali para poder fazer a diferença na sua vida, que querem estender a mão para te acolher realmente, sem nada de interesse em troca, né? Porque é uma troca mútua já, você ouvir, você acolher e você também ser acolhido, né? Então, é tudo isso que a gente precisa, é tão simples, mas parece que é tão distante da realidade, parece que a gente está falando de uma utopia de vida, né? Quem escuta a gente parece que é assim, nossa, mas isso é tão utópico, né? Mas não, é o real. Eu preciso ser assim, você precisa ser assim, nós precisamos ser assim, porque a enfermagem é isso. Se eu cuido da vida das pessoas nesse sentido, eu também preciso ter o olhar humano com esse profissional que está ali no dia a dia comigo, na labuta, né? Trazendo ali aquela assistência, aquela equipe de enfermagem unida, fortalecida, de verdade, olhar com verdade, com sinceridade a necessidade desse profissional.
Sim, o Fernando, né, que é um voluntário do projeto, ele escreveu aqui que o enfermeiro é o coração do hospital, né? E também merece, né, todo esse cuidado, todo esse carinho. E quando eu resolvi pôr as práticas, por que eu pensei? Como você falou, isso ainda é algo que ainda estão sendo debatido, né? Ainda precisa de políticas para serem implantadas. E ainda vai demorar um tempo para que a gente consiga atender toda essa demanda da população de enfermeiros, tantos hospitais. Você está falando aqui de São Paulo, aqui, né? De alguns lugares, imagina o Brasil inteiro. E quando eu vejo nas práticas, as práticas eu vejo uma forma de cada um se melhorar, né? De ser uma mudança individual. E lógico que vai atingir depois aí o coletivo. E o reiki, quando eu falo reiki porque é a prática que eu faço e a prática que deu início ao projeto. Mas a pessoa chega, como já aconteceu, com uma ideia suicida de falar para mim, Adriana, vou tirar minha vida. E uma pessoa já está passando com psiquiatra, tomando medicamento, com psicólogo, e mesmo assim ainda está nesse estado, eu falei, vou fazer o reiki. Então eu fiz o reiki, ela se harmonizou, porque o reiki vai trabalhar com outras dimensões mais sutis. E a partir daí dá clareza, porque às vezes a pessoa está tão angustiada, ela está ali tão desamparada, que, como você falou, a única coisa que ela pensa é tirar a vida. Não, se eu tirar a vida, resolvi o problema. Mas não, se ela pratica uma yoga, se ela faz uma respiração, o que ela faz? Ela se conecta com ela. E aí ela começa a enxergar a situação. Ela começa a ver que ela não é aquilo, que ela está envolvida naquilo, mas que ela é um ser que ela pode mudar. É o que aconteceu na minha vida. Eu mudei aí com o reiki, né? Porque senão hoje eu não sei como eu estaria, talvez também estaria numa situação até de vitimismo, né? Mas o reiki me deu essa clareza de falar, não, você não é isso, você está passando por isso, está vivendo uma situação. Só que isso não é todo mundo que vai conseguir, às vezes, numa sessão de reiki, numa prática de yoga, né? Dependendo do grau dela. Mas eu vejo como um caminho, né? E se os hospitais abraçarem um trabalho como esse, de oferecer isso para os seus profissionais, uma vez por semana, a cada 15 dias, acho que vai dar mais clareza ao profissional, até para ele se perceber, né, enquanto ser humano, enquanto profissional, saber separar e a partir daí não sofrer tanto, né? Porque o intuito é tirar esse sofrimento mental para que ela não perca a vida. Porque, gente, é muito triste você estar dando plantão e no dia seguinte, olha, como já aconteceu comigo em outros lugares. Cheguei no plantão de manhã, cadê o enfermeiro? Não, você não sabia? Ele usou morfina, injetou na veia, foi encontrado em casa morto, sabe? Gente, isso choca. Aí você fala assim, como assim? Fulano de tal, um enfermeiro incrível, novo, bonito, outra, sabe? E aí você fala, como? Uma pessoa que nunca demonstrou ali no meu dia a dia que estava em sofrimento, ou demonstrou, a gente não percebeu. Mas aconteceu isso, né? Então foi uma coisa assim que me chocou muito há uns anos atrás. E depois disso eu comecei a olhar como a gente é vulnerável, né? Como a gente é tão a vida e a morte é uma linha assim muito tênue, uma que separa a outra. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está aqui cheia de vida, rindo com você, aí você recebe a notícia que ela não está mais. É muito triste ainda, né, Ju? Muito. Você falando do reiki é muito importante, né? O reiki nada mais é do que o benzimento antigo na nova geração, né? Você trazer essa questão também, porque nós somos corpo, mente e espírito. Quando a gente cuida Sim. da nossa espiritualidade, quando a gente cuida do nosso campo mental, do nosso campo emocional, tudo em volta melhora. Né? As nossas relações com as pessoas, o nosso sentido, né? A gente fala muito da nossa intuição, né? Ela melhora referente a tantas coisas. E recentemente eu fiz um curso, eu me formei num curso de benzimento. Porque eu vi uma prática, foi bem recente, não tem nem 15 dias que eu terminei o curso, porque eu queria entender o que era feito antigamente, né? E lá eles ensinam muito referente às questões da doença do século, que é a depressão. Né? Como que você faz um benzimento para depressão? Né? Como que você pode aterrar essa energia depressiva? Isso é muito importante, Dri. Mas isso é inserido em práticas, em projetos como o seu. Por isso que é importante ter uma extensão sobre isso, né? Quem dera em todos os lugares tivesse. E ali eu pude aprender essa energia, né? A vibração energética da depressão, ela é baixa. Muito Ela baixo. ela é muito baixa, ela é densa, né? É uma sobrecarga muito grande. A pessoa consegue camuflar,
né, não demonstrar, porque esse potencial suicida, porque ela é tão vulnerável, o seu limiar de energia, que ela consegue, naquele momento, melhorar uma situação camuflando ela, porém, quando esse profissional ele sai daquele âmbito ali, daquele ambiente que ele está vibrando bem, com pessoas, né, vibrando energias boas, ele automaticamente ele está carregando aquela situação com ele. Então, o que precisa ser feito? Esse profissional precisa ser realinhado, que é o que o reiki faz, que é o que o benzimento faz. Quem dera todo mundo tivesse essa oportunidade de ser cuidado dessa maneira, né? Então, trazer esse entendimento para você também atender os pacientes, atender os profissionais, nesse caso do benzimento, é muito importante, né? E é uma prática antiga, né? Você cuidar desse ambiente da espiritualidade também dos profissionais, isso é muito importante, porque a gente fala muito de professar a fé do paciente, né? Do que está lá no leito, que está acamado, mas esse profissional que também está sofrendo cargas energéticas, né? A gente fala de uma prática que a gente demanda muita energia quando a gente vai fazer o tamponamento dos pacientes no óbito, né? Se as pessoas soubessem a carga energética que é trocada nesse momento ali, ela é muito forte, né? Então, quer dizer, você precisa se limpar, você precisa aterrar aquilo de alguma maneira. Então, é por isso que muitas das vezes essas energias negativas, que são essas vibrações pesadas, elas precisam ser limpas. E como você limpa isso? No reiki, no benzimento, né, numa oração, né, independente da fé. A gente não está falando de religiosidade, a gente está falando de espiritualidade, independente. Né? Então, é você transformar isso, é você trazer essa mutação, né, do que está ruim para uma vibração melhor. Você entender que aquela passagem tinha que acontecer, você ter esse entendimento, você poder receber uma oração, fazer uma oração, enfim. É o cuidado. A gente precisa cuidar do outro, né, na parte íntegra dele, em todos os sentidos. Então, quando eu respeito isso, quando eu tenho esse entendimento, eu tenho essa melhoria de vida. É onde que a gente vê essas diminuições de casos aí de suicídio, de ação suicida, quando as pessoas são cuidadas. Então, é igual você fala, né? Quando o profissional que está aí no Instituto da Unifesp, ele procura o projeto Despertar para poder desabafar, para receber um reiki, para receber uma aromaterapia, enfim, seja o que for, ele também está sendo acolhido, ele está sendo assistido e está trazendo essa melhora na vida dele, com certeza, sem sombra de dúvidas. O Fernando fez uma pergunta aqui. Pessoal, como vocês veem o papel da espiritualidade no ambiente hospitalar? Você quer responder, Jô? Sim, como a gente está falando agora, né? A gente está falando muito disso agora. A gente precisa trazer essa realidade. A gente não tem que camuflar isso, né? Porque cada um tem a sua necessidade, seja a religião que for. Você trazer essa espiritualidade, né? Você orar antes de entrar no ambiente de trabalho, ao sair do ambiente de trabalho, no momento que você sentir necessidade de ali for no banheiro, fazer uma oração, isso daí é você se cuidar, né? Abençoar o seu plantão, né, Dri? Você ter boas energias positivas, de que, por mais que esteja o caos, muitas das vezes a gente se depara, né, com as unidades de saúde um caos, né? E é parada, e é paciente que precisa ir para o centro cirúrgico, e é uma demanda muito alta, aquela correria, e muitas das vezes a gente não para realmente, né, para pensar nisso. Porém, essas energias, essas vibrações, elas estão ocorrendo, você vendo, sentindo, acreditando ou não, elas estão ocorrendo, elas estão lá, elas estão presentes, né? Então, você trazer essa espiritualidade é onde a gente vê, né, muito na internet, grupo de oração antes de entrar no plantão, a equipe se reúne uns 10 minutos antes, faz ali um Pai Nosso, ora uma Ave Maria, tal. Tem pessoas que são mais espiritualizadas, que entendem de reiki, já dá um reiki na galera toda, isso é tão legal. A gente recebe vídeo falando sobre isso, né? E a gente fica feliz, porque a gente vê que você está fechando essas brechas para que essas questões aconteçam, né? Para que o suicídio venha, para que a depressão venha,
para ter a síndrome de burnout, de você sentir, poxa, eu vou ter que trabalhar hoje, eu já sei que o plantão vai ser corrido, aquela sobrecarga da pressão dos plantões, elas são diminuídas, porque você começa também a agregar, você começa a ter um grupo forte de união de pessoas, e você começa a se inteirar realmente da vida do outro, que é onde você percebe que o coleguinha do lado, ele já não está tão bem, então ele precisa de ajuda, então eu posso parar para ouvir ele, o que ele precisa, né? Se é uma questão séria, eu preciso notificar a instituição. Como que eu faço isso? Eu comunico o meu enfermeiro da unidade, eu comunico ali o meu supervisor, olha, fulano não está bem, ele veio conversar comigo, mas eu estou repassando isso, não é fofoca, é você saber cuidar daquela situação antes que ela piore. Então, vamos ficar em alerta, vamos olhar com mais carinho esse profissional e a unidade, os profissionais que fazem parte ali daquele ciclo, acolher, porque a gente precisa se acolher. Né? Quando a gente começar a se acolher entre nós, a gente vai estar mais fortalecidos, a gente vai unificar essa enfermagem e a gente vai com certeza aí reduzir drasticamente os números de potencial suicida aí no nosso meio. Verdade, Ju. Nossa, e é muito lindo, porque eu, desde que eu conheci o Reiki, eu sempre faço Reiki no hospital. Então, quem me conhece já sabe. Às vezes eu tô lá dando plantão, Dri, faz Reiki aqui em mim, olha, vai lá na sala de emergência, tá tendo parada, vai lá. Eu vou, faço Reiki no ambiente, os médicos, todo mundo, a equipe toda fica me olhando com a cara estranha, eu não me importo. Energia, já sai com o meu aromatizador do meu bolso, sai aromatizando todo aquele hospital, os corredores, porque isso dá uma diferença, fica um ambiente mais leve. Recentemente tinha um paciente assim, em sofrimento, ali na observação, eu fui lá, fiz um pouco de reiki, aí um outro paciente que estava assim, causando, angustiado também, sabe assim, meio que perturbando o plantão, viu aquilo, aí me perguntou, enfermeira, o que você fez nele? Eu achei tão bonito aquilo, eu falei, eu fiz reiki. Poxa, enfermeira, ele ficou tão assim, que ele falou, você pode fazer em mim? Falei, posso, fiz nele, peguei o nome dele, ele falou assim, eu quero receber isso todos os dias. Ele mudou o padrão dele. No dia seguinte, ele já estava ajudando os outros pacientes. Como ele anda, né? Aí aquele que era acamado, não conseguia comer sozinho, ele estava lá ajudando. Ele falou, olha, eu estou sentindo uma diferença. Então, é isso que a gente tem que fazer. É cada um olhar dentro de si. E a ciência, hoje, a gente já sabe que já tem avanço, né? Inclusive, tem aí o doutorado do professor Monesi, que eu sempre friso sobre essa questão do reiki dentro das políticas, porque é uma prática, assim, gente, barata, sem nenhum custo, na verdade, né? Porque reiki é canalização de energia, é você transferir essa energia para outra pessoa. E dentro do projeto eu tenho mais de 80, se não me engano, 100 voluntários só de reiki. Gente que quer doar o reiki para os profissionais, para os pacientes. E isso melhora muito, porque a gente ainda vem de um padrão, de uma ciência muito cartesiana, de separar o todo em partes e estudar aquilo. Então, nisso, o ser humano fica desconectado. Porque se eu vou tratar um paciente só no físico, e no óleo mental, no óleo emocional, no óleo espiritual, não vai ser um tratamento efetivo. Isso eu vejo na prática. O médico foi lá, deu um antibiótico, deu isso, deu aquilo. Tá, eu como enfermeira vou, faço. Mas o mental dessa pessoa ainda está desequilibrado. O emocional também. O reiki, um exercício de respiração, ajuda. Então é isso. Então, que isso se estenda, né? Não só aos pacientes, como para todos os profissionais. Porque todo mundo merece, gente. Merece reiki, merece florais, merece yoga. E aí cada um vai escolher aquilo. Porque as práticas diferentes do tratamento alopático, ela vai atuar em todas essas dimensões, né, Jô? Você fez o benzimento. A minha avó era benzedeira. E naquela época eu não tinha o conhecimento, mas eu via, as pessoas chegavam lá assim, angustiadas, as mães levavam as crianças com diarreia, crianças assim, sem muita vida, né? Sem muita atividade. Aí a minha avó ia lá, pegava umas folhinhas, umas coisas, fazia lá uns benzimentos, e ficava olhando para a criança. Daqui a pouco a criança saía falando, a pessoa que chegou lá sem energia, saía com energia, mas eu não entendia. Então isso ficou tido como crendices populares, coisas empíricas. Não, essas coisas empíricas, crendices, gente, está voltando de novo para mostrar que tudo é energia. E existe. Então, como a Ju falou, você acreditando ou não, isso é um paradigma seu, é um sistema de crença. As coisas vão continuar existindo, estão aí. Então agora é o momento de unir espiritualidade, ciência e tratar o ser humano de forma integral, tanto no âmbito do paciente como do profissional de enfermagem. A gente não é só um número dentro de uma instituição. Numa escala, quantos tem hoje? 20? Faltou 2, 18. Não, somos seres humanos com todas essas dimensões que precisam ser olhadas, né? Para que evite aí o pior, né?
Com certeza, e tudo que você mencionou é muito importante, né? Quem dera entrasse esse entendimento dentro de todas as instituições. Seria, assim, primordial, porque a gente ia reduzir também níveis de doenças drasticamente, né? Porque muitas das Sim. vezes o que externa no físico é questões emocionais. Então, quando a gente trata o emocional, muitas das vezes aquela doença que se manifestou, aquela hipertensão, né, aquela síndrome do pânico, aquele ataque que a pessoa teve naquele momento, aquele surto, muitas das vezes é cuidado ali, né? E o meu interesse em fazer o curso de benzimento veio por isso, para entender o que era feito lá atrás, né? Porque a atualidade hoje é o reiki, né? Então, o reiki é o benzimento antigo. Então, hoje você usa em posições de mão através da energia. Antigamente você pegava ali um raminho de arruda, de qualquer galinho verde, né? Saía benzendo ali, né? Aquelas orações que só as vovós sabiam fazer, muitas das vezes não faladas, muitas das vezes ali só sussurradas, né? Igual a moça que me formou no curso, ela fala, né, que são orações que é só entre a pessoa e Deus, e elas transmutam aquela energia, né? Quando você transmuta essa energia, tudo melhora, né? Como você disse, a pessoa sai dali, ela chega de uma maneira sem visão do que está acontecendo, um coração cheio de mágoa, de ressentimento, sai limpa, né? Então, fiquei muito feliz em poder ter essa oportunidade, né? Porque isso são coisas que chegam para a gente, que a gente precisa passar a aprender para poder ajudar outras pessoas, né? Eu falo isso que futuramente eu quero estar aí fazendo esses exercícios, né, do benzimento na prática de depressão, porque tem vários sistemas a qual você pode envolver o paciente ali para poder melhorar essa energia e limpar realmente, né, essa situação. Então, desde o aterramento, que é o uso de terra, né, o uso de giz colorido, né, para você poder trazer ali aquele ambiente. Então, são tantas práticas bacanas que eu fiquei muito feliz em conhecer, eu não sabia, né? Então, a gente vai, olha só como que a gente vai trazendo esse conhecimento, né, para os dias atuais, né, e é algo que, assim, tão antigo já, né, no nosso meio, principalmente no nosso país, né, o Brasil é um país aí de credos religiosos muito diversos, né? Então, quando a gente respeita esse sentido da espiritualidade, a gente também respeita esse sentido da vida, das pessoas entenderem, de se conhecerem por um todo. Isso é muito importante, né? Então, logo, logo, né, a gente se encontrar aí, né, Adri, pessoalmente, que seja breve, a gente pode estar fazendo juntos aí uma prática referente a esse benzimento aí de depressão, de síndrome do pânico voltado para a questão de saúde mental. Vai ser um grande prazer aí dividir essa experiência com vocês. Nossa, isso é uma honra. Ó, o Fernando escreveu aqui. Quem segura o hospital é o enfermeiro, né? O agente médico dá uma passada, né? Ele falando que ele ouviu isso de uma doutora e acha que fez todo um sentido, né? E ele fala, não sou enfermeiro. O Fernando, ele é instrutor de yoga, tem outras formações também, mas dentro do projeto ele nos ajuda aí com Hatha Yoga. E tem ajudado tanto, porque o ano passado, na Semana da Enfermagem, ele deu uma aula aberta e o pessoal da maternidade, né, da Érica França, onde a Érica trabalha, que a Érica é sua amiga, né? Atuaram juntas aí no colégio. Né? E as meninas conseguiram reunir grupos de enfermeiras e fizeram a Hatha Yoga. Então, assim, ter esse momento de você parar ali no seu plantão e se cuidar, pronto, já transmutou aquela energia densa, você já vai para o paciente ali com mais leveza. O paciente também recebe esse campo, porque o paciente, eu falo, ele já está ali com o campo dele fragmentado, já está doente, já está com uma baixa energia. Aí tem um profissional também que já não está com uma energia boa, uma energia até suicida, né, ali, muitas vezes camuflada. E como é que ele vai assistir? Você se imagina, você no hospital, recebendo uma assistência de uma pessoa da enfermagem, nessa energia? Outro dia eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, né? Então vamos ajudar esses profissionais, que seja com benzimento, com reiki, até com tarô. Aí fala, ai, Adriana, agora vocês exagerando, até com tarô terapêutico.
Eu soube que tem aí uma excelente Você terapeuta, vai né, conhecer. Vou te na dar a sua Carol, no lugar. leitura. Sim, com a Alzira Ginelli. Vou te dar a sua leitura. Você vai ser voluntária do projeto, vai ter a sua leitura, a sua numerologia. Fala, Adriana, isso é misticismo, isso não existe. E eu fui estudar o tarô, eu venho de uma linhagem evangélica, e eu vejo o tarô, assim como benzimento. O tarô ele está muito deturpado hoje, né? As pessoas usam o tarô para ganhar dinheiro, para adivinhar seu futuro. Não, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. O próprio Jung, o pai da psicologia analítica, estudou muitos arquétipos. E os arquétipos trazem informações do nosso inconsciente. Então, um dia ligou uma pessoa aqui em casa, estava de folga, quero morrer, quero me matar. Eu falei, e agora? O que eu tenho hoje aqui que eu posso oferecer para esse profissional? Vai fazer sua numerologia. Você aceita? Aceito. Peguei os dados, trazei para a Alzira. A Alzira fez a leitura dele, a numerologia dele, da data de nascimento, nome completo, e passou o áudio para ele. Assim que ele ouviu o áudio, ele me ligou e falou, Adriana, ai, obrigada, porque trouxe clareza para ele. Aquele áudio revelou aspectos dele que ele não estava vendo, não estava enxergando. É adivinhação? Não, que a Alzira nem conhece o menino. Mas a numerologia dele. Então, gente, eu falo porque eu estudei, faço um curso, inclusive faço com uma Alzira, meu tarô tá aqui paradinho, e eu não vejo nada de adivinhação, não vejo nada de misticismo. Eu vejo ferramentas para a gente crescer e expandir. Então, essas pessoas que ainda veem dessa forma, é por conta do sistema de crença. Te permita conhecer, porque eu venho de uma linhagem fechada. Mas a partir do momento que eu conheci o Reiki, Reiki expandiu a consciência. Expandiu a consciência. E hoje, então, eu vejo essas ferramentas que já existiam no passado, no Egito, o tarô, gente, era incrível. Era tudo, na verdade, a trajetória do próprio homem, né? É a jornada do herói. É ali o homem passando pela sua transformação. Mas se ele não tivesse conhecimento, por isso que lá na Grécia Antiga, né, no tempo de Delfos, falava, conhece-te a ti mesmo. Né? O próprio Hermes, o registro já falava, o que está em cima está embaixo, é igual, é igual. Ou seja, a gente é um microcosmo dentro do macrocosmo. O que está lá no universo está aqui dentro. É só você se conectar. Por isso o tema do nosso congresso hoje aí das práticas é a reconexão com a essência, a reconexão com esse seu potencial. Que não pode se limitar por conta de uma profissão como a Jo, você é enfermeira, especialista, TM, está fazendo benzimento. E é uma coisa incrível, porque é algo que vai além, né? É energético. Não tá nesse plano aqui, assim, denso. Ai, como eu falo, sou baiana, né? Mas a Adoro, adoro. Não, isso é muito importante frisar, Adri, sabe por quê? Quebra esses paradigmas, né? De tipo, ai meu Deus, eu também venho, a minha base, ela é cristã, né? Eu também sou evangélica, eu também, a minha firmeza de fé, ela é cristã. Mas, olha que curiosidade bacana, né? Quando você falou do tarô, essas coisas, eu tenho muita vontade de jogar tarô. Tenho muita vontade de aprender o tarô, né? E eu falo isso muito com a Érica. Eu falo, Érica, eu preciso aprender isso, né? Apesar de ver cartas e saber o significado delas, mas eu quero estudar, né? Para poder saber ali, para ajudar. Eu acho que é uma ferramenta incrível, né? Eu tenho pessoas que eu sigo aqui na rede social, no Instagram, que fazem leituras de tarô e elas fazem para esse lado mesmo, do autoconhecimento. Olha, você precisa se conhecer, você precisa despertar o seu eu. Olha para dentro de você, ressignifica essa situação. Então, quando você tem essa quebra da espiritualidade, você tem um outro olhar. Você tem um outro olhar para cuidar do paciente. Você já não vê o paciente daquela mesma maneira. Você vê o paciente de uma outra forma. Você desmembra, né? Parece que você consegue ultrapassar a alma, o espírito daquele paciente, porque você consegue entender. Você consegue fazer isso todos os dias? Não. Mas você tem essa consciência. Você tem essa consciência, porque os plantões são tão corridos que muitas das vezes a gente mesmo se perde ali, né? Mas essa conexão, ela não se perde, né? Você tem aqueles insights que a gente fala, né? De tipo, eu vou fazer um reiki ali no senhor João, acho que ele está precisando. E aí você vai discretamente, não é nenhum momento de espalhafatoso que você vai se mostrar para todo mundo. Não, você está ali, está enviando um reiki, daqui a pouco você já começa a sentir um ambiente melhor, o paciente melhor, aquela situação toda, né? Através de uma oração, você está ali no silêncio fazendo suas medicações, mas você tem oração em espírito de oração, isso é muito bom. Isso é muito bom. E tem uma prática também que eu gosto muito, né? Que eu estou conhecendo também outras religiões, né?
Umbanda, Candomblé, e eles têm esse sistema de cura da espiritualidade, de tratar da espiritualidade. Então, olha só como a gente sai dessa caixinha, né, de tipo, só uma religião, só aquela situação, eu não posso porque vão achar isso ou aquilo. Não, você começa a quebrar esse paradigma de colocar um peso da espiritualidade, porque a espiritualidade ela é livre, né? Você entende que essa conexão que você tem, muitas das vezes da mesma maneira que tem uma voz que fala para você tirar sua vida, tem uma voz que fala para você viver, que tudo vai melhorar, que você precisa ali fazer uma oração naquele momento, que você precisa não ir naquele lugar, o que você precisa ir naquele lugar, falar com X pessoas. Então, olha só, da mesma maneira que a gente tem uma voz que fala coisas ruins, que as pessoas escutam e infelizmente acabam fazendo, a gente também tem uma voz que fala aí dentro de você que é o bem. Aí você fala, ai, que voz é essa? Ai, minha consciência, minha intuição, o Espírito Santo, o meu mentor. O que é? Independente que você queira chamar, independente. Que é bom, você está te conduzindo para o caminho do bem. Exato. Confia. E essa vozinha, né? É isso, eu venho da igreja, assim como você. Então, a gente fala o Espírito Santo. Quem está mais nesse caminho aí das práticas integrativas, do seu autoconhecimento, já fala da intuição. Então, cada um vai dar um nome, não importa, gente, porque é uma consciência única. É uma consciência única que existe, que permeia tudo. Cada religião, cada segmento vai dar o seu nome. Deus, Allah, Krishna, Shiva. Não importa o todo dentro da mecânica quântica, física quântica, papo quântico, todo. Mas é isso, que nós pertencemos a algo maior, né? A gente é um fragmento. Então é isso, é se permitir, sem julgamento. Sem julgamento, né? Ser como uma criança. Por que os grandes mestres ensinam a criança? Porque a criança, quando a gente é uma criança, né? Ela é pura, é leve, ela tá aqui, ó, para se descobrir, para aprender as coisas. E o adulto, né? O sistema vai nos moldando, vai nos enrijecendo. Você só pode acreditar nisso, só pode ir até aqui, porque isso já é comprovado, isso não. Sai dessa caixa. Seja livre. Deixe o seu espírito fluir. Se conecte aí com esse fluxo do universo. Bom, João, você já viu, né? Vamos ter que fazer outra live. Porque uma é pouca. Ó, o Fernando falou assim. O Fê falou assim, mais um dia, se Deus quiser, vou fazer enfermagem. Isso mesmo, Fê. Vinha ser colega de profissão. Vem pra gente. Isso. Bem-vinda, Maria, todos vocês que entraram. Gente, a gente está quase encerrando aí a nossa live, mas vocês poderão assistir depois, né, Ju? Porque a gente abordou muita coisa. Fomos até para o benzimento, para o tarô, aí como ferramentas de autoconhecimento. Então, hoje, dentro do projeto, o tarô é usado sim, né? Eu falo assim, o que é uma leitura de tarô para quem quer tirar a vida? Né? E aí, nessa leitura, a pessoa desperta, como já aconteceu e acontece todos os dias. Outro dia me ligou uma outra funcionária, Adriana, minha vida não tem sentido. Eu tô ansiando muito mais. Eu falei, calma, vou te passar pra Alzira. A Alzira é a nossa taróloga, né? Que faz a missão de vida. Nossa, menina. Eu já quero conhecer a Alzira. Você vai fazer até o curso com a Alzira, menina? E aí ela falou, Dri, amei a leitura. Agora eu tô compartilhando aí com as minhas colegas o contato da Alzira para fazer delas. Pronto, é isso. Então, assim, é um trabalho de doação, de amor, que o intuito é levar a pessoa para que ela encontre saídas, né? Para que ela não veja só a morte, ou só a doença, ou só aquele sofrimento, mas que ela possa acordar e falar, tudo bem, eu tô passando por essa situação de vida, que é situação, tá, gente? Mas a minha vida não é isso. Eu tenho dívida? A pessoa, tem. Tá, mas a sua vida não é a dívida. É uma situação que você está no momento, você está. É como a doença. A pessoa fala, eu sou diabética. Eu falo, não, você não é diabético, você está diabético, né? Porque você é muito mais que uma doença, você é um ser infinito, experienciando uma vida terrena aqui. Então começa a mudar o padrão, porque até pensamento é energia. Então começa a mudar essa forma. Bom, eu vou encerrar aqui, né, as minhas palavras e passo aí para a Josi, aí fazer as complementações e fazer o encerramento da nossa live de hoje, que vai ter aí a segunda, né, Ju? Essa é só a primeira. Vai ter a continuação. Fico feliz. Foi muito bom estar vivenciando esse momento do projeto, né? Eu só ouvia falar
muito bem de você, né? A Érica até se elogia por você assim. Eu falei, nossa, preciso conhecer essa Adriana, né? Eu preciso conhecer quem é. E sempre falando muito bem do projeto, né? Eu falava para ela assim, nossa, quem dera, né? Se um projeto desse estivesse em toda instituição hospitalar, seria assim um suprassumo para a saúde, para os profissionais, né? E a gente poder trazer esse entendimento da saúde mental, aliado com a espiritualidade, é muito importante, Dri. Nossa, olha como que os assuntos vão fluindo e vão chegando, né, Uhum. nesse sentido. Então, eu fico muito feliz com essa situação, porque a gente consegue também trazer esse entendimento para os profissionais no seu momento mais tenebroso ali, né? Porque quando você fica nesse pensamento, né, autossuicida, quando você fica nesse pensamento que nada tá dando certo, que sua vida não vale nada, de que você é o fim da linha para você, que nada para você faz sentido, você não tem mais perspectiva de nada. E você encontra aí um projeto despertar e é acolhido dessa maneira, você está salvando vidas e duas vezes, né? Então, é como dizem, né? Quem canta a hora duas vezes, né? Então, quando você está trazendo, né, essa questão da ferramenta do tarô, do reiki, né? Você está trazendo aí a aromaterapia, o floral. Então, você está dando para essa pessoa oportunidades de melhoria. Então, ai, nossa, como isso é gratificante. Como isso é importante, é essencial para o nosso dia a dia. Então, eu quero agradecer, né, imensamente essa oportunidade. Obrigada pela confiança, pelo carinho, pela acolhida, né? Quem quiser aí me seguir nas redes sociais, né, é só clicar aí no meu nome, me adicionar, será um prazer. Quem quiser conversar, quem quiser saber mais sobre essas práticas da saúde mental na enfermagem, estarei aqui para poder ajudar da melhor forma, dando os melhores direcionamentos de onde vocês podem estar aí buscando aí respostas das entidades, né? Quem pode estar resolvendo essa situação caso você esteja sofrendo um assédio. Isso é muito sério, isso é muito importante a gente frisar. Então, me coloco super à disposição. Quero agradecer imensamente você, Adri, pelo carinho e por esse momento tão especial e por estar dividindo aí esse conhecimento com vocês. Bom, gratidão aí, Jo, mais uma vez. E já fica aqui o convite para uma outra live, até para a gente abordar essa questão aí das práticas, né, vinculada mais à saúde mental. Depois a gente agenda outra, né? Eu acho que é um tema que vai poder ajudar e direcionar aí as pessoas. E você que nos assistiu, gratidão mais uma vez. A live ficará gravada, né? Alguém falou que não deu para assistir do início, não tem problema. Vai ficar aqui no canal do projeto. E agora às 10h30 tem uma outra live também sobre o papel da enfermagem ainda, né? Dessa questão dela se ver, né? Aí além do papel do enfermeiro, que é aquilo que a gente já vem falando. E é isso, gente. Gratidão, Jô. Beijos no coração. E vou passar aí para você fazer a sua numerologia com a Alzira, hein? Pode deixar, pode já. Vamos entrar em contato aí que eu quero fazer numerologia, tarô, quero Você vai aprender essas ver. E ferramentas ela tem um com curso certeza. excelente. Você vai amar, vai amar. Eu falo isso, gente, porque já foram mais de 400 atendimentos aí com a leitura da missão de vida do tarô dentro do hospital. E é uma leitura que não é só para a enfermagem, né? É para todos os profissionais. Então, desde o auxiliar de limpeza até o médico, fazem a leitura com a Alzira e todos depois me dão um retorno e falam, Adriana, que incrível, a Alzira sabe mais sobre mim do que eu. Né? Teve uma que falou assim, ela parece que é minha amiga de infância, porque tudo que ela falou, mas não é ela, é tudo a questão energética, né? Dos números, da sua data, que traz uma energia. Então, se você tem esse conhecimento e sabe usufruir desse potencial, a sua vida fica muito mais fácil. Não é que os problemas vão acabar, mas você vai ter mais clareza para lidar cada dia. É isso que a gente está aqui para fazer, com o tarô, com a yoga, com o reiki, com os florais, é trazer essa consciência, né? Para que você seja o agente da mudança, né? Não espere só que a instituição faça por você, mas você dá um passo também. Então é isso, gente. Beijos no coração. Beijos, Betinha. Beijos, Fernando, Maria. Beijo a todos que entraram aqui na live, viu? Super beijo. Até breve, Dri. Beijos.